Fala, meu amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz, tudo tranquilinho? Torço, espero que sim. Estamos aqui para começar uma nova série, trazendo aqui um novo jeito de implementar o GTD. Um método super conhecido que ficou super famoso no livro A Arte de Fazer Acontecer, do autor David Allen, mas eu, como uma pessoa que não acredita muito em método engessado, em método fechado, trago aqui vários jeitos de fazer aqui o método GTD, o método Zettelkasten, controlar suas tarefas, controlar os seus clientes, porque para mim cada um tem um fluxo de trabalho e é exatamente colocar a ferramenta dentro do seu fluxo de trabalho que faz com que você tenha facilidade de usar e realmente aproveite tudo que a ferramenta tem para trazer para você. Se você gostou da ideia, aproveita agora, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder. Toda semana são 5 vídeos falando sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, muito Notion, como que você tira suas ideias da mente e coloca nessa ferramenta incrível para aos poucos você construir e conquistar o estilo de vida que você quer. As 3 áreas principais que eu atuo são estudo, vida pessoal e também trabalho, e aí várias profissões. Tem aqui as nossas playlists, se você caiu de paraquedas, passa aqui na aba playlists, tem vários sistemas aqui para vários tipos de negócio, além de modelos para você organizar sua vida pessoal, seus estudos. Então aproveita. De quarta a domingo tem vídeo novo aqui. Para acesso a modelos e templates, o nosso link da comunidade está sempre aqui no comentário fixado. Para você conhecer, você tem ali acesso a todos os modelos que a gente já criou por aqui e também futuros modelos que serão lançados. Ficou interessada? Ficou interessado? O link está sempre no comentário fixado ou então na descrição do nosso vídeo, a nossa comunidade lá no Ruba. Tô aqui flutuando em cima do Notion, como é de costume. Se você já me acompanha aqui, sabe que eu costumo ficar aqui voando em cima do Notion. Como falei para você, já dei spoiler, vamos criar aqui um método GTD. E aqui, ó, dentro da tela do Notion, se você nunca usou o aplicativo, do lado esquerdo a gente tem aqui a nossa barra lateral e no meio é onde abre o nosso conteúdo. Aqui, ó, na barra lateral embaixo tem esse quadradinho aqui, ó, que quando você passa o mouse em cima ele aparece novo. Eu vou clicar aqui, ó, e ele vai dar algumas opções. Eu vou pedir aqui, ó, uma nova página e aí ele vai criar aqui. A primeira coisa que eu sempre faço, porque eu tenho tique, é vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos e pedir largura completa. Depois a segunda coisa, já coloca aqui, ó, como favorito, por quê? Porque aí ele fixa aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, a gente tem as opções, ó, o favoritos, ele já colocou aqui a minha nova página. E aqui eu vou colocar o nome dessa página como GTD no Notion. E aí, ó, vamos deixar aqui, por quê? Porque aí a gente vai poder diferenciar, porque a gente já tem um GTD aqui no nosso, dentro das nossas bases, e aqui eu vou usar esse nome para poder depois criar as bases ali e diferenciar qualquer qual. Vou vir aqui, ó, em adicionar o ícone e aqui, ó, vamos colocar alguma coisa que traga a ideia de tarefa, de execução. Então vou pesquisar aqui, ó, task, vamos ver se aparece. Vamos pôr aqui, ó, tarefa. Não, vamos pôr aqui, ó, check. Aí sim, ó, apareceu. Vamos colocar aqui, ó, a nossa bandeirinha quadriculada, que vai ser o nosso símbolo aqui da nossa página inicial. Vou clicar dentro da nossa página, vou me arrastar aqui, ó, para a direita. Por quê? Porque aqui eu vou dar alguns enters e vou colocar uma barra e vou colocar uma página. Vou começar a digitar a página, ele vai trazer aqui as opções. A barra, ele abre aqui esse menu de opções e aí quando você começa a digitar o que você quer, que eu comecei a digitar pá, ele traz aqui as opções, ó. Eu acabei tirando o mouse, eu vou até apagar aqui para você poder ver de novo. Vou pôr o barra e aí, ó, quando você começa a digitar o P, ele já traz aqui as opções. Vou clicar em uma nova página, vou vir nos 3 pontinhos, vou pedir largura completa e aqui o nome dessa nossa página vai ser Central de Controle. Então vem junto comigo para você não se perder, vem aqui, ó, na adicionar ícone e vamos colocar aqui a nossa engrenagemzinha. Ó, vou fechar aqui a nossa barra lateral, ó, nesse botãozinho aqui, ó, nessa janelinha, você consegue fechar a barra lateral e ela fica escondida. Vou clicar dentro da nossa página e aqui, ó, vou colocar um sinal de maior, vou dar um espaço e aqui eu vou digitar bases de dados, tudo maiúsculo, para eu começar a inserir as bases aqui, ó, dentro. Tá vendo que a gente criou tipo uma caixinha aqui, ó? Vou selecionar o nosso título, vou dar um Ctrl B, se você tiver no Windows, se você tiver no Mac, dá um Command B, ele deixa negrito aqui, ó, só para deixar mais bonitinho. Vou clicar aqui, ó, dentro da nossa caixinha, vou pôr uma barra e aqui eu vou começar a digitar a base de dados.
e aí ele vai perguntar aqui para mim se eu quero uma inline ou se eu quero uma página inteira. A gente sempre prefere página inteira porque as coisas ficam mais organizadas. Cliquei aqui, ó, ele abre numa nova página perguntando para mim, tá bom, você quer uma nova base de dados vazia ou você quer fazer um link para algo que já existe aí no seu Notion? Estamos criando tudo do zero, vem aqui então na primeira opção. Aqui ó, ele vai pedir para você colocar o nome da sua base de dados e aqui ó, vou colocar como caixa de entrada. Então vou pôr aqui ó, entrada, de entrada. E aí ó, vou pôr aqui ó, traço GTD, para a gente saber que é aqui do nosso modelo. Então ó, vem junto comigo, já criamos aqui a nossa primeira base, colocamos o nome aqui. E aí, se você já me acompanha, sabe que eu estou saindo do padrão, normalmente eu coloco como BD, mas agora a gente vai começar a criar um padrão diferente aqui, até para a gente não começar a confundir as coisas. Então, ó, aqui a gente vai colocar algumas propriedades. Clica aqui ó, em nome, vamos trocar aqui para item e vamos também adicionar uma nova propriedade aqui, que vai ser uma propriedade de selecionar. E aqui eu vou trocar o nome dessa propriedade para status. E aqui ó, vem editar propriedade, eu já deixei aqui selecionado. Se você quiser saber como adicionar as opções com emoji, eu vou te mostrar. Clique em editar propriedade e vem adicionar uma opção. Vou colocar aqui ó, duas opções. Capturado, vou selecionar aqui ó, o processado, vou dar um Ctrl X. Vou adicionar o capturado, agora vou colar aqui ó, o processado e vou adicionar também. Se você quiser adicionar opções com emoji, aqui ó, na base de dados você não consegue. O que você tem que fazer? Ou você adiciona uma nova página aqui, e aí você abre essa página e cria aqui, ó, barra emoji, e aí você vai adicionar, vai pôr aqui, ó, caixa de entrada, ele vai trazer aqui, ó, o símbolozinho de caixa de entrada, e aí você pode colocar aqui, ó, como capturado, e aí, ó, você selecionando aqui, ó, com o emoji, depois que você colocou, e dando um Ctrl C, você consegue trazer para cá, ó, e aí você consegue colar a opção com emoji. Então é assim que você adiciona, lembrando aí novamente, não dá para adicionar emoji aqui ó, na nossa base de dados. Então você precisa adicionar uma página dentro da sua base de dados, que nem eu fiz aqui, para depois você conseguir criar aqui o seu emoji para trazer aqui para dentro da opção. Vou clicar aqui, ó, vou excluir essa nossa página que eu coloquei aqui só para te mostrar como adicionar o emoji. E vamos adicionar aqui ó, uma nova propriedade que vai ser uma propriedade de criado em. Que aqui ó, quando a gente adicionar a nossa atividade, aqui o nosso item, ele já vai marcar aqui quando que foi a data de captura que a gente adicionou esse item. Beleza? Ó, na verdade aqui eu vou até trocar, vou clicar em criado em, vou alterar o tipo da propriedade para a data. E aí depois a gente automatiza ali com o nosso botão para a gente poder marcar aqui a data como o dia de hoje. Vou clicar fora e aí a gente já tem aqui a nossa primeira base de dados, que vai ser a nossa caixa de entrada. E aí ó, eu quero fazer uma coisa diferente aqui, eu vou separar a caixa de entrada das nossas tarefas. Não estranhe, por quê? Porque é uma nova proposta de GTD. Se você está acostumado com o GTD com a base junta, esse daqui vai ser um pouco diferente. Voltei aqui ó, na nossa central de controle, se foi muito rápido, ó, vou voltar aqui, eu estava aqui ó, na nossa base de caixa de entrada, eu cliquei aqui ó, em central de controle e voltei aqui ó, nas nossas bases de dados. Vou me arrastar aqui para a direita, cliquei aqui ó, embaixo de base de dados, fora aqui ó, da nossa caixinha, vou dar um Enter, vou colocar um sinal de maior para criar uma nova lista de alternantes. O nome dessa caixinha aqui ó, é lista de alternantes. E aqui eu vou colocar como telas. E vou colocar aqui também como negrito. Vou selecionar a palavra, vou dar um Command B. E aqui ó, a gente vai ter ó, a nossa barra página. Vou adicionar aqui ó, uma nova página. E aí quando você clicar, ele vai abrir aqui numa nova tela. Eu vou pedir aqui ó, nos 3 pontinhos, largura completa. E aqui ó, vamos colocar o nome dessa página como projetos e tarefas. E aí depois você vai entender o porquê dessa nossa página. Vem adicionar ícone. E aqui ó, vamos colocar aqui ó, o nosso alvinho, ó. Tá vendo que tem aqui ó, o nosso emoji de alvo? Vou colocar ele como projetos e tarefas e por enquanto vamos deixar aqui a nossa página aqui em standby. Vou voltar aqui ó, em central de controle. Então a gente tem a nossa base de dados de caixa de entrada e tem aqui a nossa central ou a nossa tela de projetos e tarefas. Além disso a gente tem aqui a nossa página inicial. Voltei aqui ó, em GTD no Notion. E agora a gente vai começar a criar algumas coisas aqui nessa nossa página
para depois a gente poder evoluir o nosso modelo. Primeira coisa que eu quero fazer é criar um botão aqui, ó. Então vou colocar aqui ó, uma barra, frase de destaque. Ó, vem junto comigo, vou adicionar a nossa frase de destaque. Vou deixar ela laranja mesmo, porque eu não costumo usar muito laranja. E aqui ó, vamos colocar aqui ó, três hashtags. Vou dar um espaço e aqui ó, vamos colocar como botões. Vou pôr aqui ó, o meu título, vou dar um enter e aqui eu vou pôr uma barra, vou começar a digitar botão. Quando você começar a digitar, ele vai trazer, vou clicar e aqui eu vou colocar o nome desse botão como capturar. E vou vir aqui ó, no nosso emoji, vou vir aqui ó, onde tem esse maisinho, na verdade vou vir aqui ó, no emoji, vou procurar aqui ó, plus, e aí eu vou pôr aqui ó, esse maisinho, símbolo de adição. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma nova ação, que vai ser adicionar página A, selecionar fonte de dados, clica aqui, ó, ele já traz aqui a nossa caixa de entrada como sugestão. Se não trouxer no teu, você começa a digitar aí, ó, caixa de entrada, e aí ele vai trazer, ó, se liga. Ó, já trouxe aqui. Por isso que eu coloquei esse nome diferente, para a gente não se confundir. Então vamos adicionar uma página em caixa de entrada GTD, e aí aqui a gente vai mudar aqui, ó, o editar propriedade, status, vamos colocar aqui ó, como capturado, e aqui ó, também vamos colocar aqui ó, o criado em como, vamos trocar aqui, para data de acionamento. E aí a gente vai poder ter o nosso botão aqui funcionando. Vou adicionar aqui uma opção também que vai ser para abrir a nossa página depois que a gente clicar ali no botão. E vou colocar aqui ó, qual página, né? Ele vai perguntar, vai falar para você selecionar. Vou clicar e vou pôr aqui ó, a página adicionada, que é essa página aqui ó, que a gente adicionou no passo 1. Marca como concluído, se tiver dificuldade volta aqui, vem um pouco mais devagar para você ver como é que cria aqui o botão. Então criamos aqui a nossa primeira frase de destaque com o nosso botãozinho. Vou clicar embaixo, fora dessa nossa frase de destaque, e vou dar um enter para dar um espaço, vou colocar uma barra frase de destaque novamente. Vou dar um enter e agora aqui ó, dentro dessa nossa frase de destaque, vamos criar aqui ó, eu vou colocar aqui ó, 3 hashtags novamente, para criar um título 3, vou pôr uma barra emoji. Ó, é assim que você coloca emoji lá na página que eu tinha te mostrado, lembra? Cliquei aqui ó, no barra emoji e aqui ó, vamos procurar, ó, já está até aparecendo aqui a bandejinha de entrada. E aí eu vou clicar e vou dar um espaço e aqui vamos colocar como caixa de entrada a nossa visualização. Vou dar um enter, vou colocar uma barra e aqui eu vou pedir uma visualização, que vai ser aqui ó, uma visualização em tabela. Quando eu cliquei, ele vai perguntar aqui para você, é uma nova fonte de dados vazia ou é algo que já tem aí no seu Notion e você quer trazer para cá? Não estamos criando mais nada, vem em link para a fonte de dados existente. E aí, ó, quando você clicar, ele já vai sugerir aqui, ó. Já trouxe aqui, ó, caixa de entrada GTD. Se não trouxer, você pesquisa aqui, ó, caixa, ó, só não pode escrever errado, caixa de entrada. E aí, ó, ele vai trazer aqui, ó, caixa de entrada GTD, vou clicar. E aí ele vai perguntar aqui, ó, é uma nova visualização em tabela? Eu vou colocar aqui, ó, que sim, é uma nova visualização em tabela. Vou pedir para não mostrar o título da fonte de dados, vou pedir para não mostrar as linhas verticais, vou pedir para exibir o ícone para não exibir o ícone da página, vou pedir para envolver todo o conteúdo e aqui, ó, vou colocar aqui, ó, como processar o nome dessa visualização. E aqui eu vou marcar como concluído e vou, na verdade, eu vou voltar aqui ó, em layout, aqui ó, em carregar, vou colocar só 25, vou voltar aqui na flechinha, vem visibilidade da propriedade, o criado em eu vou desmarcar e aqui ó, o status e o item vamos manter, vou voltar na flechinha, filtrar status, aqui vai ser só o status é capturado. A partir do momento que a gente colocou, processado não, capturado, ó, cliquei errado, falei um e cliquei no outro. Aí a partir do momento que a gente colocar como processado, ele vai sair daqui dessa nossa caixa de entrada. E aí aqui ó, no nosso vídeo 2 a gente vai poder falar aqui ó, se é uma tarefa, se é um projeto. E aí a gente vai conseguir definir aqui ó, o que a gente vai fazer com o item processado. Fechou? Então, ó, por hora, aqui nesse nosso primeiro episódio, é aqui que a gente vai parar. Só que já vamos ajustar aqui ó, a nossa caixa de entrada aqui do lado do nosso botão. Ó, vem aqui, ó, vou puxar eu aqui ó, para a direita. E aí, se você vier aqui do lado de caixa de entrada, nesse quadradinho,
e selecionar, pegar aqui ó, o quadradinho, você consegue puxar ele aqui para o lado do botão. E aí ó, ele trouxe caixa de entrada aqui, eu soltei, vou arrastar para fechar um pouco o botão e aí ficou bem legalzinho aqui. A gente vai conseguir adicionar aqui ó, as opções, ó. Eu acabei adicionando, ele já trouxe como capturado. Vou clicar aqui ó, com o botão direito, vou pedir para excluir e vamos testar aqui o nosso botão. Ó, cliquei aqui, qual que é o item? Passar no mercado. Vou por aqui, ó, passar no mercado, criado aqui ó, no dia 13 de julho. Vou até trocar aqui a propriedade e aí ó, vou clicar fora. Já está aqui na nossa caixa de entrada. A partir do momento que a gente mudar aqui ó, para capturado, aí ó, ele já, mudar aqui ó, para processado, ele sobe. Eu dei aqui ó, um Ctrl Z e aí ó, já vou aproveitar aqui ó, vou clicar com o botão direito aqui ó, em cima de processar, vou pedir para duplicar essa visualização e aqui ó, vou colocar o nome dessa nossa segunda visualização como decisão. E aí você vai entender no nosso episódio número 2, aqui ó, vou colocar aqui ó, o filtro como invertido. Aqui ó, o status vai ser processado e não capturado. Por quê? Porque aí depois que a gente processar, ó, vou vir aqui, vou colocar como processado, aí ele vai trazer aqui para a nossa visualização de decisão. Também vamos colocar aqui ó, uma ordenação, ó. Vou vir aqui ó, em ordenar e vou colocar aqui a ordenação por criado em decrescente, para ele sempre trazer os últimos que a gente criou por último. E vamos também aqui ó, em processar fazer a mesma ordenação. Ordenação por criado em decrescente. Beleza? No nosso primeiro episódio a gente para por aqui. No nosso segundo episódio a gente vai dar sequência, vai criar aqui, depois a gente vai ter um menuzinho, vai criar aqui o nosso filtro de decisão e vai poder transformar aqui a nossa atividade de caixa de entrada em tarefa ou projeto. E você vai curtir muito como é que vai ficar esse modelo, porque ele vai ficar semi-automatizado. Então você não perde por esperar. Aproveita, já se inscreve, ativa o sininho. Se você caiu de paraquedas aqui, eu sou o Caio, meu apelido é Caco, esse é o projeto Sou Estrategista. Aqui a gente fala sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, muito Notion. Como que você tira suas ideias da mente e coloca nessa ferramenta incrível para aos poucos conquistar e construir o estilo de vida que você quer. Se você está querendo acesso a modelos e templates, o link da nossa comunidade está sempre aqui no nosso comentário fixado ou na descrição do nosso vídeo. Lá você tem acesso a todos os modelos e templates que a gente já criou por aqui. Dá uma passada para você conhecer. Se tiver alguma dúvida ou dificuldade, manda uma mensagem aqui para mim ou no Insta, ou pode mandar também um e-mail. Vou ter o maior prazer de interagir com você. Se ainda não está inscrito, para tudo, se inscreve, ativa o sininho, última chamada. Por quê? Porque vem ainda vários episódios aqui dessa nossa série para a gente concluir aqui a construção do nosso template de GTD. Então você não perde por esperar, serão vários episódios. Já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com o vizinho, com o amigo, com o conhecido, com o inimigo, para ele cuidar da vida dele e não encher o saco da sua. Se você gostou, deixe seu curtir, é muito importante, ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. Aqui é só eu e a Dani criando, roteirizando, postando, editando. É muito importante para nós saber que você está curtindo, está conseguindo aprender, está conseguindo criar o seu sistema, está conseguindo entender como é que o Notion funciona. Então deixa aí o seu curtir, deixa um comentário, ajuda aí esse vídeo a chegar para mais pessoas. Eu admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Te vejo muito em breve no nosso episódio número 2 aqui da nossa série GTD no Notion. Tamo junto, valeu!